Ela teve um post viralizado depois de usar uma rede social para oferecer o filho em casamento. Mas esse fato não é nenhuma amostra da vida da minha entrevistada de hoje, que é vencedora de um prêmio de literatura, dá aulas de um jeito filosófico e é sucesso na internet por seus comentários inusitados sobre a vida cotidiana. Quer saber mais? Então fique com a gente. Está no ar o Educação. Minha convidada é a professora de Física, doutora em Filosofia, escritora e blogueira Élika Takimoto. Muito bem-vinda ao programa. E começar perguntando como é que foi essa questão de colocar o filho, oferecer o filho assim na rede social? Como é que surgiu essa ideia? A minha relação com os meus filhos é uma relação assim, muito aberta. A gente conversa sobre absolutamente tudo. E ele passou, eu estava no computador escrevendo alguma coisa para variar, e ele passou e falou assim: pô, mãe, tô carente, Maria Clara não me quer mais, eu tô um tempão, não consigo namorar, você não tem uma amiga que tem uma filha, sabe, para sair comigo? Eu falei assim, aí eu tô enrolada, eu falei assim, peraí que eu resolvo isso rápido. Aí peguei a foto dele, aí eu coloquei alguma coisa, eu falei assim, olha, quem quiser tá aí para vir, exatamente. Eu tenho várias ex-alunas e tudo mais. Eu falei, vai que, né? Eu coloquei rapidinho, aí eu ia tirar aquilo. Falei assim, vou colocar e eu vou tirar rápido, só para fazer algum contato para ele, né? Para ele não falar que eu não ajudei. Eu falei, posso fazer? Eu falei assim, não, tranquilo, mãe, o que você puder fazer para me ajudar, eu agradeço. Ele também não tem vergonha de nada, tudo muito assim, lá em casa. E aí eu fiz. E anunciei, coloquei algumas qualidades dele e tudo mais, brinquei que ele faz bagunceiro, mas ele é uma boa pessoa e tudo mais. E aí, deu meia hora, eu entrei, né, de novo para ver, para postar uma outra coisa, ou eu acabei vendo notificação que tinha um punhado de gente comentando. E eu tô sempre fazendo as coisas com muita pressa. E aí, vários comentários de mulheres do Brasil inteiro. E era assim, poxa, é uma pena, eu tenho 40 anos. Aí eu respondi rapidinho, serve, não tem problema, a gente não tem preconceito. Pô, eu moro longe, você não tem problema, eu mando ele pra você. Eu fui respondendo assim. E aí, essas respostas também começaram a falar assim, olha o que essa mãe tá respondendo, essa louca tá respondendo. Aí o negócio viralizou. Meu Deus do céu. Agora você vê, nunca a gente vai imaginar que um filho vire para a mãe e faça esse tipo de comentário, peça esse tipo de... Isso é coisa mais de menina, né? A gente que é mulher, imagina que é coisa mais de menina. Pô, você não tem aí um amigo do teu namorado para apresentar, não? A gente já escuta isso. Agora, de menino foi muito interessante. E essa onda toda de falar que tem pouco homem no mercado, eu acho que também impulsionou isso aí. Ah, sim, sim. Mas a minha relação, assim, como eu tô falando, com eles é muito aberta. E lá ele, não tem o que ele achou dessa repercussão? A gente se assustou muito, né? A gente se assustou, porque a gente imaginava, inclusive, receber muitas críticas, porque receber crítica é uma coisa que todo mundo, que eu recebo demais, diariamente. Tudo mais. Eu falei assim, eu vou receber crítica, vão falar que eu sou, né, que eu sou louca, né? Tá oferecendo filho assim na internet. Mas muitas pessoas que já me conhecem e já conheciam a minha relação com os meus filhos sabiam que estava também no terreno de uma brincadeira, embora eu queria mesmo arrumar uma namorada para ele, né? Mas, aí, enfim, quando a coisa começou a viralizar muito, a gente se assustou, porque tanto nos comentários quanto no inbox, aí já entra canais, né, de televisão, de rádio, querendo entrar em contato, o que aconteceu, quem é essa louca? E assim foi. Quantas visualizações? Eu acho que, assim, de curtida, 200, 300 mil curtidas, alguma coisa assim, fora os compartilhamentos e tudo mais. Nossa, mas você viralizou outros posts na internet. Como é que começou isso, Élika? Olha, como começou exatamente, eu não sei, porque eu falo sobre tudo. Né? Absolutamente tudo. Eu faço muitas coisas diferentes, tenho a relação com as crianças, aí eu sou professora e eu não tenho vergonha de falar sobre várias coisas, então eu saio falando. E aí, assim, postagens minhas viralizaram, eu filmei um dia minha filha cantando para as vacas, a gente estava de férias em Minas, e aí eram umas vacas bem curiosas que começaram a observar a gente. Eu falei assim, Nara, olha, as vacas, né, que
que engraçado, elas estão prestando atenção na gente. E eu falei assim, canta aí um pouquinho, que eu sempre gosto de mostrar aos meus filhos, né? Quantos anos sua filha, na época? Ela agora tá com 20, aí na época eu acho que ela tava com 18, 17, alguma coisa assim. Quer dizer, não era criancinha, porque geralmente criança viraliza mais rápido. Não, eu falei assim, eu acho que todos os meus filhos lindos. Aí eu acho ela, lindamente, ela cantando, eu falei assim, canta aí, que era uma oportunidade de eu divulgar a Nara cantando, que eu acho lindo. Aí ela começou a cantar e as vacas lá de trás vieram, se aproximaram, e com uma cara muito curiosa, aí eu estava filmando, aí aproximei para mostrar as vacas assim, e o vídeo viralizou. Isso foi uma outra coisa que viralizou. Mas animal gosta muito de canto, sabia? Eu já reparei isso. Tem vários vídeos, né, de vacas, assim, de bois, prestando atenção nas músicas. Genial. Que outro vídeo, assim, viralizou seu, que foi... Eu faço, assim, muita brincadeira com as crianças, mas, assim, outro que viralizou, que eu tô lembrada, foi uma prova de física que eu fiz, uma prova de relatividade, onde eu pedi para os alunos fazerem perguntas, não responderem nada, porque geralmente prova as pessoas respondem. Sim. E a minha prova era para fazer 5 perguntas sobre o tema que a gente debateu muito em sala de aula, que foi o tema da relatividade. E quando eu comecei a corrigir as provas, eu me surpreendi pelo nível das perguntas que os alunos estavam fazendo. E aí eu fotografei e, para variar, eu compartilhei nas redes sociais. E isso foi outra coisa que viralizou. Então, isso foi da prova, também fui parar em outros canais, em revistas. Quer dizer, não é nada que você planeje, mas é alguma coisa que você vê ali, que você acha, não, isso é legal, isso é bacana, e de repente nem com a intenção de viralizar, mas com a intenção apenas de compartilhar mesmo. Não, jamais eu faço nada em troco de aplauso, em troco de likes, né, como o pessoal fala. Não é para isso. É exatamente para compartilhar. Eu acho que alegria compartilhada é alegria dobrada. Preocupação compartilhada você se alivia um pouco. Angústia também. Sim, né? Então, se você está, por exemplo, tá sofrendo, no caso, né, eu tive uma separação, e eu fiz várias postagens sobre esse reaprender a andar. Ainda mais nós, mulheres, 40 anos, na sociedade, 3 filhos. Depois de 20 anos, né? Mais 20 anos casada, aí a gente, né, como o pessoal fala, ir para a pista de novo. E assim, então eu fiz várias postagens falando sobre isso. E as mulheres comentam, e vários homens também comentando. Então, eu não faço para buscando aplauso. Sim. Eu faço buscando alívio, mais ou menos é isso. Eu queria saber, você falou da relação com os teus filhos. Quais os princípios que você teve para a criação deles? Assim, não foi nada pensado. Né? Foi uma coisa que a gente foi aprendendo. Tanto, eu não vejo muita diferença eu como educadora em sala de aula e eu como educadora em casa. Aliás, essa palavra educadora também tem um certo peso, eu não me vejo nem como uma educadora, vamos colocar assim. Eu acho que o principal é tirar isso de autoridade, tirar isso de que a pessoa mais velha sabe mais, porque tem mais experiência. Então, eu sempre me vi muito perdida em todos os momentos da minha vida e tal qual como me encontro hoje, sem saber o dia de amanhã, insegura em vários níveis, em vários aspectos. E eu nunca escondi isso dos meus filhos, que me parece, de uma forma geral, que pais e mães tendem a se mostrar fortes, esconder certas intimidades dos filhos. E eu nunca fiz isso, muito pelo contrário. Toda e qualquer fragilidade, as primeiras pessoas que eu penso em dividir são eles. Então, pelo fato de eu compartilhar, principalmente com eles, a minha intimidade, eu acho que a gente abre um canal. Eu não sou autoridade, eles não me veem como uma fortaleza. Pelo contrário, eu sou um ser humano. E tem outro lado também, eu não julgo nem eles, nem ninguém. Evito ao máximo o julgamento. Então, eles sabem que se eles vierem falando qualquer coisa, não importa o quê, qualquer experiência que eles tenham tido, que jamais vai ter um julgamento de valor do meu lado. Por outro lado também, jamais vai ter uma proibição sobre seja lá o que for. Porque eu parto do princípio que não adianta proibir. Se a pessoa quiser fazer, ela vai fazer. Isso vale para aluno também. Não adianta proibir a cola. O cara que quer colar, ele vai dar um jeito de colar.
E aí você deixa até os alunos olharem no celular durante a prova? Aí, no caso, a isso? avaliação, quando é uma avaliação fechada, quando eles não podem consultar nada, isso é muito conversado com eles. Quando a avaliação é aberta, onde eles podem consultar a internet e tudo mais, também fica aberto entre eles. Sempre trabalha assim de consciência. Certo. Você está sendo avaliado, né? E não só você, como eu também estou sendo avaliada. Perfeito, Élica. Isso é fundamental. O professor também está sendo avaliado. Se a turma toda, por exemplo, vai mal, claro, o erro possivelmente está em mim, que não expliquei direito, que pesei na avaliação, que não compreendi algum processo deles, ou que eu não consegui me expressar bem. Então, eu falei assim, se todo mundo colar, eu não vou conseguir saber aonde que eu posso te ajudar e aonde que eu posso melhorar, que eu acho que a gente pode melhorar sempre. E vai lá para casa também, entendeu? Se esconder algo, como é que a gente, sei lá, como é que eu vou te conhecer? Eu achei genial o que você falou, porque assim, os pais se preocupam muito, né? Claro que a gente sempre fala isso aqui no programa, os pais são um modelo para os filhos. Como o professor também é um modelo para os filhos, mas o primeiro modelo é pai e mãe, ou quem está no lugar do pai e da mãe. E esse modelo de ser humano, tipo assim, eu não sou o modelo da perfeição e você não precisa ser perfeito porque eu estou te mostrando só o meu lado que é certinho. Não, mas mostrando a fragilidade também. E não julgar, eu acho isso fantástico, Élica. E assim, não sei como é que foi, houve diferença, por exemplo, da criação do seu mais velho, ou da sua mais velha. Quem é o mais velho? É o Rideu, que está com 24 anos agora. Do seu mais velho para a mais nova, você viu muita diferença aí? Ou foi uma coisa que você fez, você criou ele de um jeito e quis repetir, assim, vamos dizer, em 90%, como ele tinha sido criado com os demais? Não, eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que, no caso, se eu pudesse... Sempre assim, né? Se a gente pudesse voltar, eu faria um pouquinho diferente. Então, por exemplo, no caso do Rideu, eu fui muito rigorosa com ele em relação à escola, que ele não se adaptava à escola. E eu fazia o que a maioria das mães fazem, obrigar a estudar, obrigar não sei o quê. Se ele tirasse nota baixa, eu brigava com ele. Hoje, eu não acredito que eu tenha feito isso com ele, certo? Como eu falei, tanto proibir quanto obrigar, eu acho que não é um bom caminho para a gente ter contato, ter uma conexão com o ser humano. Eu não posso proibir você de fazer alguma coisa, eu não posso obrigar. Se eu quiser que você não faça, ou se eu quiser muito que você faça, eu tenho que dar um jeito de descobrir algum canal dentro de você que te dê vontade de fazer, ou quando você estiver numa situação, você não tenha vontade de experimentar, no caso, drogas. Mas não adianta eu proibir, olha aqui, não pode fumar. Não drogas, adianta. Como é que foi esse papo? Assim, ou o papo com um deles que você achou que foi bacana, que você falou, não, aqui eu consegui chegar perto, porque eu sei que nunca é 100%, né? O pai e mãe sempre se cobram muito. Mas assim, que você falou assim, mandei bem. Eu acho assim que não teve um papo exatamente para isso, né? Porque quando eu aprendo qualquer coisa, eu vou conversar com eles. Então, quando eu vejo qualquer caso, eu vou conversar com eles. Então, por exemplo, um caso de um aluno que teve muitos problemas, né, com álcool, com isso, eu vou me abrir com eles, como se estivesse no meio de amigos mesmo. E a gente discute em relação a isso. E eles falam, no caso de amigos também, que experimentam, que não experimentam, fala da curiosidade deles em relação a várias coisas, a gente conversa sobre essa curiosidade essas que eu já tive também. E aí a gente vai crescendo e aprendendo juntos. Coisa se dá mais ou menos assim. Queria que você falasse dos teus livros. Filosofia. Quer dizer, uma mistura do teu livro aí de filosofia com as tuas experiências de mãe. Conta um pouquinho como é que foi escrever isso e qual assim, foi a experiência que você acha que é a cereja do bolo no livro. Olha, eu, conforme eu vou tendo experiências com ele, dependendo... e quando eu tenho tempo de escrever, eu escrevo e posto no meu blog, Minha Vida é um Blog Aberto, e acabo compartilhando isso em redes sociais. E assim, tem várias experiências, mas geralmente as que eu gosto mais e que o pessoal gosta também de interagir são as que eu me mostro enrolada para determinadas coisas.
Por exemplo, quando eu me separei, aí eu queria experimentar um punhado de coisas. Eu falava para eles. E eles ficavam me orientando muito em relação a uma série de coisas. E eu coloquei algumas dessas experiências, fui narrando os nossos diálogos. A gente fez dança de salão juntos, eu com Nara e Rideu. Essa experiência também foi muito engraçada, a gente fazendo dança de salão juntos. No caso, o Rideu, que queria aprender a dançar para conseguir uma namorada. Aí ele falou assim, mãe, vai comigo. E a Nara falou assim, eu vou também. Aí tem toda uma história da gente fazendo dança de salão junto, nós três, é muito engraçado. Então, assim, não tem uma cereja. A cereja, eu acho que são principalmente os pontos que eu gosto mais, são quando eu me mostro frágil e eles se mostram o meu porto seguro, no caso. Não tão seguro assim, mas é uma confusão só. E é legal, porque é uma troca o tempo inteiro, né? Você dá e você recebe. Tem pais que não escutam, achar porque é mais novo, não tem experiência, eu que tenho que passar tudo. E essa proximidade, essa cumplicidade que você mostra é muito bacana. O que você pode... São várias coisas, eu sei que é uma pergunta difícil que eu vou te fazer, mas assim, o que você acha que a maternidade te ensinou de mais importante? A pergunta foi bem difícil. Eu sei. A pergunta foi bem difícil, mas que não tem um momento certo para você conversar e para você conhecer alguém. Por exemplo, o fato de eu levar o meu filho, agora o caçulinha, o Yuki, todo dia na escola. Eu nunca encaro esse momento com levá-lo à escola. A qualquer momento ali pode acontecer alguma coisa onde abra um canal e eu consiga entrar em algum universo dele e tirar dele muita coisa para eu conhecê-lo melhor e até para ele também se conhecer melhor. Então, às vezes, ele está... hoje, por exemplo, a gente estava andando e ele olhou para um cachorro. O cachorro estava sentado, aí ele falou alguma coisa. Pô, esse cachorro... E comentou. Aí você, mas quem falou que é cachorro? Pode ser uma cadela. Aí ele, pode ser, mas tudo indica... Aí ele começou a falar. Aí ele começa a falar e aí houve uma discussão profunda de gênero no carro. Mas isso porque eu parei no sinal e eu vi que ele estava com o olhar perdido no cachorro. Falei assim, o que está acontecendo? Então, qualquer momento, isso vale com qualquer pessoa, mas na maternidade me ensinou muito isso. Que às vezes dando a janta, ele fala alguma coisa, eu fico atenta, pronto. Aí eu pego e eu consigo abrir um canal de comunicação intenso, profundo com eles. E essa troca... A maioria das vezes não é uma troca superficial, é uma troca mesmo intensa. Então, ali, entre nós, eu acho que a gente entende, pelo que eu estou percebendo, entende que é um melhor ambiente para a gente se conhecer, para a gente conversar. Que não vai ter julgamento nem nada. Então, se eu chegar com alguma crise, eu começo a falar, eles começam a perguntar também para me orientar, eu a eles e por aí vai. Ele tem quantos anos? O Rideu está com 24. O mais novo, Nara com 20 e o Yuki está com 11 anos. E você falou uma coisa que está até aqui na caneca, se você não se envolver, não rola, que é uma coisa que eu falo muito aqui no programa, e exatamente isso, você está envolvida, você está atenta, então você usa qualquer situação para estar ali conhecendo ele melhor, passando alguma mensagem que você queira passar, e você falou de gêneros. Ou ouvindo alguma mensagem. Ou ouvindo alguma mensagem. Você falou de gêneros. Eu sei que você é militante do feminismo, e eu queria que você dissesse, assim... Além desse, você já deu um exemplo aqui agora, falou por alto, eu queria me aprofundar nesse exemplo. Que princípios feministas você utiliza ou utilizou na educação dos seus filhos? Acho que é o principal, que não existe diferença. Em termos de capacidade intelectual, em termos de capacidade para qualquer coisa. Que nós somos seres humanos, e que podemos fazer o que a gente quiser, independente de ser homem ou mulher, entendeu? Então, acho que o principal princípio é esse, é o princípio da igualdade. Isso acontece, Élica, numa sociedade que a gente ainda vê tantos comportamentos machistas, tantos comentários machistas vindo de mulheres desinformadas dos seus direitos ou reprimidas nos seus direitos. Como é que é isso? Porque, assim, claro que a educação ela não se encerra em casa. Então, eles têm contato com a sociedade.
Como que você faz esse trânsito de informação, de desenvolvimento com eles? No caso, é na conversa mesmo, e sempre apontando para eles algo que eu observo, algo que eu sofro, ou algo que alguém esteja sofrendo, algum amigo. Por exemplo, eu, né, sou professora de física, estou vindo no meio acadêmico, me separei. Então, tudo isso, eu tive exemplos, claro, mostrando para eles de como a sociedade é machista e como a mulher é extremamente cobrada, porque a gente se separou. Os amigos não julgaram, né? Não são todos, mas não julgaram, por exemplo, não ficaram perguntando para o meu ex-marido onde que ele fracassou no casamento. Né? Mas perguntavam para mim o que eu havia feito de errado, por que eu não consegui segurar o meu marido. E me julgaram de várias formas, me chamaram de vários nomes, enfim. Então, assim, olha mostrando, né, para eles como é isso. Em alguns espaços também, uma dificuldade de circular da minha parte, dificuldade de chegar. Então, isso é sempre mostrado, né, para eles. No caso também, no relacionamento a dois, tem vários momentos em que o homem tenta dominar mesmo a mulher, psicologicamente falando, se mostrando superior de alguma forma. E isso não é meu de agora, isso é meu, acho que desde quando eu me entendi como mulher, né? De não aceitar ninguém se colocando numa relação superior a mim. Claro. Ser gentil é uma coisa. Ser cavalheiro, eu acho que é outra. Por exemplo, o cavalheirismo já é um ponto que eu sempre falo com eles, né? É uma coisa assim, extremamente perigosa, porque geralmente o cavalheiro, ele é gentil só com a mulher que ele quer alguma coisa com ela, que ele tem terceiras, quartas intenções. Por exemplo, o cavalheiro, às vezes, ele é gentil comigo, mas se passar, né, uma mulher pobre, de repente negra, com filho segurando uma sacola pesada, ele não vai parar de conversar comigo para ajudá-la. Então não é questão. Ótima observação. Né? Ele não é gentil. Ele está Ele interessado não é em mim. cavalheiro, exatamente. Ele está interessado em mim. Então, esse negócio, por exemplo, do cavalheirismo, eu sempre tomei muito cuidado. Se eu estou sentindo que a pessoa é gentil comigo e com todo mundo, ótimo. Ótimo, vai ser muito bem-vindo a gentileza. Se eu sentir que é um cavalheirismo interessado, eu já começo a me sentir mal. E eu levo tudo isso lá para eles. Aí a gente começa a conversar. Então, qualquer coisa é tema pra gente levar para lá e pra gente crescer junto. Às vezes eu também surto, às vezes eu vejo coisa onde não tem, certo? Porque acontece. Todo mundo, né? São as fragilidades da gente. Às vezes eu exagero. Queria que você mostrasse os livros. Vai mostrando pra gente, comentando um pouquinho, que a gente está no finalzinho do programa. Tá, esse aqui foi o primeiro, História da Física na Sala de Aula, fruto do meu mestrado em História, publicado pela editora Livraria da Física. Esse é o Minha Vida é um Blog Aberto, vencedor do Prêmio Saraiva Literatura. Em 2014, Saraiva fez 100 anos, promoveu um concurso nacional. E no meu blog, Minha Vida é um Blog Aberto, que atualmente tem mais de 500 crônicas, eu fiz uma seleção de 30. Legal. E mandei. Os 3 primeiros colocados receberiam um Prêmio Saraiva Literatura e teriam um livro publicado pela Saraiva. E esse aqui... Bacana. Tem o Tenso Logo Escrito. É um livro... Ai, que capa, adorei essa capa. Essa capa foi feita pelo artista Sergio Ricciuto Conte. Ele ilustra minhas palestras, tem vários quadros dele lá em casa. Vou mostrar mais capas feitas por ele, a gente se dá muito bem. Ele é uma pessoa extremamente sensível. E ele fez essa capa maravilhosa. Esse livro é uma publicação independente, enfim, que fala depois que eu me separei. Aí eu escrevi muito em rede social, falei assim, cara, tem muita coisa aqui, eu acho que eu vou fazer um apanhado e vou selecionar. Quer dizer, seria indicado para as mulheres que estão se separando, enfim, estão homens passando, também, para aprender a lidar. Eu acho que tem a capa de Sergio Ricciuto também. Esse é o Beleza Suburbana. Beleza Suburbana recebe esse selo aqui, Subúrbio Editorial. Ele foi publicado pela editora Autografia, que a editora Autografia convidou a mim e mais outros suburbanos que tiveram reconhecimento, vamos colocar assim, tiveram em rede social por ficar escrevendo. Então, a editora Autografia convidou vários
e falou assim, vamos fazer um livro com o selo Subúrbio Editorial, e aí foi lançado Beleza Suburbana pela editora Autografia. Tem o Como Enlouquecer Seu Professor de Física. É um livro... Olha que muita gente vai querer comprar. A capa não é do Ricciuto, mas ele é pela Editora do Brasil. Ele tem uma pegada extremamente filosófica. O livro, na verdade, o enlouquecer aqui é sair da normalidade. Sair da caixa. Sair da caixa. Então, esse professor de física aqui sou eu. Na verdade, é meu alter ego. Legal, e Isaac legal. no Mundo das Partículas, meu primeiro livro infantil de física de partículas para criança. Esse é meu presente para você. Esse aqui eu trouxe para você. Ai, que delícia. E a capa dele também. E foi Ricciuto que ilustrou. Vou mostrar mostra um pouquinho por dentro. Das ilustrações dele, que são assim, são fantásticas. As ilustrações aqui do Ricciuto. Isso aqui também é uma publicação nossa, independente. Esse livro foi todo feito sem editora. Parabéns, Élica. Muitas editoras falaram que ele não seria um livro comerciável, porque quem se interessa por física de partículas, né? E aí eu fiz esse livro, foi um fenômeno de vendas. Foi publicado agora, né? Teve muito sucesso. Legal, já te faço um convite. A gente tem um clube do livro aqui, que sempre vem convidados, contadores de história, professores, mostram os livros, a gente conversa sobre a mensagem dos livros, conversa sobre a vida, não fica só focado no livro, não é aquele programa de literatura chato, não, é um programa bacana, e a gente dá dicas de leitura pro pessoal que está em casa. Que legal. Então já está convidada para vir para o Clube obrigada. do Livro. Eu adoro aqui. falar sobre livros. Élica, muito obrigada. Eu que agradeço, Dani. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tem gente aqui na minha equipe que segue a Élica. Falou, eu conheço a sua entrevistada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Sucesso e volte mais vezes. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Haviam 6 coelhos morando ao redor de um lago. E sem que eles percebessem, uma fruta de uma árvore bem alta despencou, caiu na água e fez ploft. Quando caiu, os coelhos não sabiam de onde vinha aquele barulho e começaram a correr. Mas corriam, e quando passaram perto de uma raposa, a raposa fez eles pararem. Seus coelhos, estão correndo do quê? E eles disseram, é do ploft. Mas o que é o ploft? Nós não sabemos, mas deixa a gente correr porque ele está chegando. E a raposa, não sabendo o que era o ploft, começou a correr atrás dos coelhos. E correu, e cada bicho que passava, leopardo, onça, jaguatirica, qualquer um que perguntava por que da correria, eles diziam a mesma coisa. Até um leão enorme, com uma enorme juba, começou a correr do tal do ploft. Mas um leão que estava no alto de uma árvore, vendo aquela correria toda, parou e perguntou para o leão que corria no final da fila, mas o que é isso, amigo? De que você corre? Ele falou assim, eu não sei, é um tal de ploft que está se aproximando. Eu falei, mas como é esse ploft? Qual o tamanho? Qual a cor? Com o que ele faz? Ele falou, eu não sei, mas como não sabe, para tudo. E o leão perguntou a ele, quem foi que te contou? Foi a jaguatirica. E quem foi já contou a jaguatirica? O leopardo. Quem contou o leopardo? A raposa, até que chegaram no coelho. E o leão fez com que os coelhos voltassem todo o caminho percorrido e ficaram na beirada do lago. E naquele exato momento, outra fruta se soltou do alto, caiu na água e fez ploft. E o leão disse, ora, seus coelhos, assustando toda a mata por causa de uma fruta. Né? Mas a gente não sabia.